sua coerência, honestidade e coragem que o levaram, contra tudo e contra todos, à presidência da República. E mesmo lá, diante do poder, nunca abandonou suas raízes simples. Jair Bolsonaro. O senhor saiu do Exército, iniciou a vida pública como vereador no Rio de Janeiro e depois cumpriu 7 mandatos como deputado federal, sempre defendendo o povo, sem nunca se envolver em escândalos de corrupção, um feito raro na política brasileira. Foi a sua coerência, honestidade e coragem que o levaram, contra tudo e contra todos, à presidência da República. E mesmo lá, diante do poder, nunca abandonou suas raízes simples. Foi nesse caminho que tive a honra de tirar nossa primeira foto juntos, em 2017. Um jovem estudante ao lado de um homem que já carregava nos ombros o peso da esperança de milhões. Vieram depois as manifestações gigantescas, as motociatas que arrastavam multidões. E por onde passava, os sorrisos espontâneos, as brincadeiras simples, mas também a seriedade de quem enfrentava a fúria de uma esquerda que nunca perdoou o senhor por dar voz ao povo brasileiro. O senhor pegou o país em meio a uma das maiores crises globais da história moderna, uma pandemia que parou o mundo e mesmo assim entregou um Brasil de economia resiliente, com recordes de empregos e dignidade para o trabalhador. Enquanto outros países se afundaram em dívidas e miséria, o Brasil se manteve de pé. Recordo o dia em que o senhor levou a facada covarde em Juiz de Fora. Era para ter sido o fim, mas foi um milagre. Ali não havia apenas sangue derramado, havia a certeza de que Deus ainda tinha e tem um propósito maior para a sua vida e para a nossa nação. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Seu sofrimento virou esperança para milhões, e cada lágrima que escorreu naquele dia foi transformada em força para continuar lutando. Sei que nem todos precisam concordar com suas decisões, mas acreditar que o Senhor, um homem de vida simples, que saiu do exército, construiu sua trajetória com suor, que sempre foi o próximo do povo e da própria família, mereça penas maiores do que e traficantes, é a prova de que muitos estão completamente alienados. Isso não é justiça, é vingança política. Hoje vemos ministros do STF agirem não como juízes, mas como adversários políticos. Um julgamento falso, um teatro armado para condená-lo por um golpe que nunca existiu. A verdadeira injustiça não está naquilo que o acusam, mas naquilo que negam ao povo. O direito de escolher livremente seus líderes e o direito de ver a verdade sem máscaras. Jogou limpo contra um sistema sujo. E isso pode ter gerado a revolta de muitos, inclusive dos nossos. Mas sabemos que não está nessa situação por culpa exclusiva sua, mas porque ousou enfrentar aqueles que vivem da mentira e da manipulação. É claro que cometeu erros, afinal é humano, mas seus defeitos jamais podem ser comparados com os crimes de seus adversários. Contra ele não há um que preste. Todos que o condenam são parte de um mesmo arranjo podre que teme um homem simples que ousou desafiar o sistema. E essa é a diferença de nós para eles. Nós concordamos em discordar, de apontar erros e falhas, não por um projeto de poder, mas por saber exatamente o que o senhor representa. Presidente, não acabou. Continuaremos lutando por um Brasil melhor. O senhor sempre demonstrou humildade e simplicidade, mesmo sendo chefe de Estado. Sempre foi aquele homem que comia pastel na feira, que fazia piadas fora do roteiro, que chorava e ria junto com o povo. Esse é o Bolsonaro que o sistema odeia. Um homem comum que ousou se tornar presidente e que nunca deixou de ser um de nós. Eu imagino a dor que sua família carrega agora, injustiçada junto com o senhor. Mas também sei que eles têm orgulho, assim como milhões de brasileiros, de tudo o que o senhor já fez e representou. E se por acaso o senhor tiver a oportunidade de ver esse vídeo, saiba, essas palavras não são apenas minhas. Eu apenas empresto a minha boca a milhões de brasileiros que ainda confiam no Senhor, que choram pela sua prisão, mas que não perdem a fé. Que Deus continue sustentando sua vida, assim como sustentou naquele 6 de setembro. A anistia virá para todos, e estamos lutando por isso. E se a injustiça se levantou contra o Senhor, é porque o Senhor ganhou o coração de quem realmente importa, o povo, com fé, indignação e esperança. Nicolas Ferreira. Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm, o poder de mudar o mundo e transformar o nosso Brasil. O amor, o patriotismo, a entrega não tem preço. Meus senhores, minhas senhoras, irmãos, cristãos, brasileiros, o meu sonho é o sonho de vocês. Nós vamos conseguir esse objetivo. Queremos, e é o nosso dever,
produzir a felicidade. Nós revolucionaremos o Brasil. E eu fiquei sabendo que eles queriam me conhecer. E eu fico me perguntando, meu Deus, quem sou eu? Para essas duas pessoas maravilhosas querendo me conhecer. Jair Bolsonaro. O senhor saiu do Exército, iniciou a vida pública como vereador no Rio de Janeiro e depois cumpriu 7 mandatos como deputado federal, sempre defendendo o povo, sem nunca se envolver em escândalos de corrupção, um feito raro na política brasileira. Foi a sua coerência, honestidade e coragem que o levaram, contra tudo e contra todos, à presidência da República. E mesmo lá, diante do poder, nunca abandonou suas raízes simples. Foi nesse caminho que tive a honra de tirar nossa primeira foto juntos, em 2017. Um jovem estudante ao lado de um homem que já carregava nos ombros o peso da esperança de milhões. Vieram depois as manifestações gigantescas, as motociatas que arrastavam multidões. E por onde passava, os sorrisos espontâneos, as brincadeiras simples, mas também a seriedade que enfrentava a fúria de uma esquerda que nunca perdoou o senhor por dar voz ao povo brasileiro. O senhor pegou o país em meio a uma das maiores crises globais da história moderna. Uma pandemia que parou o mundo e mesmo assim entregou um Brasil de economia resiliente, com recordes de empregos e dignidade para o trabalhador. Enquanto outros países se afundaram em dívidas e miséria, o Brasil se manteve de pé. Recordo o dia em que o senhor levou a facada covarde em Juiz de Fora. Era para ter sido o fim, mas foi um milagre. Ali não havia apenas sangue derramado, havia a certeza de que Deus ainda tinha e tem um propósito maior para a sua vida e para a nossa nação. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Seu sofrimento virou esperança para milhões, e cada lágrima que escorreu naquele dia foi transformada em força para continuar lutando. Sei que nem todos precisam concordar com suas decisões, mas acreditar que o Senhor, um homem de vida simples, que saiu do exército, construiu sua trajetória com suor, que sempre foi o próximo do povo e da própria família, mereça penas maiores do que e traficantes, é a prova de que muitos estão completamente alienados. Isso não é justiça, é vingança política. Hoje vemos ministros do STF agirem não como juízes, mas como adversários políticos. Um julgamento falso, um teatro armado para condená-lo por um golpe que nunca existiu. A verdadeira injustiça não está naquilo que o acusam, mas naquilo que negam ao povo. O direito de escolher livremente seus líderes e o direito de ver a verdade sem máscaras. Jogou limpo contra um sistema sujo. E isso pode ter gerado a revolta de muitos, inclusive dos nossos. Mas sabemos que não está nessa situação por culpa exclusiva sua, mas porque ousou enfrentar aqueles que vivem da mentira e da manipulação. É claro que cometeu erros, afinal é humano, mas seus defeitos jamais podem ser comparados com os crimes de seus adversários. Contra ele não há um que preste. Todos que o condenam são parte de um mesmo arranjo podre que teme um homem simples que ousou desafiar o sistema. E essa é a diferença de nós para eles. Nós concordamos em discordar.